Olha aí, Maurício Mendes na área, mais um Futurize-se. Que prazer estar aqui em novo ambiente. Estamos ambientados aqui num espaço legal, gostoso, para bater papo, sempre com gente interessante, para você que quer se futurizar. O Futurize chegou para que você possa ficar antenado. E eu vou trazer sempre gente, nós vamos trazer sempre gente legal, gente do mercado que está estudando imersivamente, está no skin in the game, né, com a pele em jogo, fazendo acontecer. Eu espero que vocês gostem de mais um episódio do Futurize-se. Obrigado pela sua presença. E agora aqui para essa câmera, já mostrando os nossos convidados, para quem já conhece, né? Já tô com o Pir Marcondes aqui. Pir Marcondes, que ele é sócio da Pipeline Capital, ele é sócio fundador. Hoje é jornalista também, né? Publicitário, uma série de outras. Eu já vou perguntar para vocês uma pergunta capciosa. Vou começar com pergunta capciosa. E o Robson Arada, que é um cara aí que está nesse mercado Web3, é um cara que eu acompanho já. Quando eu comecei a estudar tecnologia, eu já vi esse cara e toda hora tá pipocando o Robson Arada. Eu falei, eu preciso trazer o Robson aqui junto com esses craques. Robson Arada hoje CMO do mercado Bitcoin. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Obrigado ao convite. Obrigado a você. E agora aquela pergunta capciosa. Pir, por que Pir, hein? Pir esse nome Pir é diminutivo? O que é Pir? É diminutivo. O nome é Ornispir. É um nome complicado. Ornispir, Gente, eu conheço o Pir há 15 anos, eu não sabia disso. Já ganhei a vida com o podcast. Ornispir. Deixa eu anotar aqui. O Pir pra mim é uma lenda, tá, gente? Só uma coisa assim, o Pir pra mim é uma lenda e eu conheço essa lenda há 15 anos, eu não sabia disso. Olha que imagina, gente. Vamos lá, rapidinho, para não tomar o tempo de vocês. Ornis passa em grego. Ornis pássaro, ornitólogo, essas coisas. Pir fogo, pir olímpico e tal, pássaro de fogo. Olha, e o cara é meio grego também, né? Ele tem esse jeito meio estátua grega, bonitão, né? Barbão, meio estiloso, Zeus, né? Cara, Sentaram a mão. Mas tem descendência grega? Não tenho nenhuma descendência grega, foi uma maluquice do meu avô, que era metido a intelectual, juntou dois nomes, é o nome do meu pai. Meu Deus, que legal. Enfim, que legal, mas é isso, cara. essa é a história. Mas aí ficou Pir, que é mais fácil. Tá. E a segunda pergunta facílima também, o Pir, quem é você sem dizer o que você faz? Desde sempre que eu me enxergo por gente, uma pessoa muito incomodada com o que vem pelo futuro, o que vem pela frente. Nunca... o presente para mim é como se fosse uma carta já dada, né? Então eu sempre, se você for ver a minha história profissional e pessoal, eu estou sempre envolvido no que vem por aí, né? Daí decorrem as minhas escolhas profissionais. Então esse incômodo que eu acho que nasceu comigo, eu não estudei para ser assim, ninguém me disse que eu deveria ser assim, eu sempre fui assim. Desde sempre. E aí o resultado, todas as minhas escolhas profissionais decorrem daí. Muito bom, Pir. Eu achei fantástico o lance do nome e esse lance de você sempre estar querendo... Porque a gente te vê no mercado e a gente sempre vê você crescendo, fazendo, acontecendo. Quando de repente você tem um fundo de investimento, já você pode falar mais também sobre isso. Robson Arada. Arada, japonês. Japonês, Harada. H tem som de R. Hyundai, Honda. E a família japonesa, como é que é esse esquema aí? Você, Sansei, Nisei? Eu sou mestiço, então Tá. meu pai ele é japonês, filho de imigrantes japoneses. Então meu pai nasceu no Brasil, mas meus avós são imigrados do Japão. E minha mãe é brasileira, sergipana, de uma ilhota chamada Itabaianinha, lá no interior do Sergipe. Que legal, cara. E aí ela veio para São Paulo por situações adversas, né? Situações de vidas muito duras, do sertão mesmo, tipo... A história da minha mãe, quando você lê, assim, você vê, você faz muita similaridade com Vidas Secas. Real, assim, sem brincadeira. Olha. Sertão, não tem o que comer... Pai complicado, perdeu a mãe muito cedo, aí veio pra São Paulo pra tentar a vida, conhecer o meu pai, aí Se apaixonaram, tiveram 4 filhos, eu sou o mais novo e sou mestiço, né? Então eu tenho, no colégio minha brincadeira é que eu era o pastel de coco, né? Então metade japonês, metade nordestino. E meu apelido no colégio era pastel de coco. Pastel de coco. Pastel de coco, velho. A galera não perdoa, Ah, né? molecada, né, cara? Ixi, Vamos sacanear. era disso pra pior. E agora tá aí, ó. Agora mexe com ele, olha o tamanho do cara. O cara tá aí, ó, puxando os ferros, fazendo, esportista, andando de bike e tudo mais.
Muito bom, cara. Muito bom estar com vocês aqui. Gente, é o seguinte, eu acho que esse bate-papo, a gente pode... Tem muita coisa que a gente pode falar, a gente não tem 5 horas aqui. O pessoal, eu sei que a galera gostaria, né, de a gente ficar aqui horas e horas, porque tem muito conhecimento, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque assim, mercado Bitcoin, pipeline. A gente hoje, eu, por exemplo, eu não mexo mais com papel moeda, eu não tenho mais na mão papel moeda, né? Eu queria falar só sobre as suas impressões sobre isso. Em papel moeda vai vir CBDC, que é a Central Bank Digital Currency. Que catso é isso? Será que a gente vai melhorar com uma moeda digital? Mas já não está digital, com Pix? Eu queria entender com as criptomoedas, será que a gente um dia vai ter as Fiat, são as moedas nacionais de cada país, emitida pelos bancos centrais, mais um Bitcoin, por exemplo? Eu queria saber de vocês sobre isso. Eu posso começar, mas na verdade quem é mestre nisso aqui é o meu amigo Robinho. Eu sou um pitaqueiro e um observador, um pouco como você e como todos vocês aí que estão nos vendo e nos ouvindo. Eu acho que num futuro não muito distante, eu acho que todos os ativos vão ser digitais. O mundo financeiro todo vai ser digital. Então, acho que o papel moeda, até os cartões de crédito, tudo isso eles vão desaparecer com o tempo. E todas as transações financeiras serão digitalizadas, inclusive entre os países, entre as empresas e entre as pessoas. Muita coisa de máquina para máquina acontecendo, mas eu acho que sim, os ativos todos tendem a ser digitalizados. As moedas nacionais também, de novo, o Robinho melhor que eu para falar sobre isso, acho que elas vão acontecer em algum tempo, né? Cada país terá a sua. Não sei como é que vai ser o ambiente regulatório para isso, ele ainda não existe, não é claro, pelo menos ainda, não está definido, ele está sendo desenhado. Acho que hoje é um dos grandes desafios, exatamente, são os que eles chamam de marcos regulatórios, né? Se discute isso a nível de continente, se discute isso a nível internacional, se discute isso a nível nacional, cada nação está discutindo esse tema, mas eu acho que inevitavelmente vai ser tudo digital. As criptomoedas, acho que sim. Os criptoativos, de novo, o Robinho melhor que eu, para falar sobre isso, mas os criptoativos é uma forma de você dizer que um recurso financeiro ele passa eles são criptalizados, eles são ativos digitais que são encriptados, né? Então você tem a segurança da criptografia para fazer as transações e para fazer que as moedas ocorram, né? Por isso chama cripto, né? Sim. Vem daí, a origem é essa. Então, acho que vai ser tudo assim. O cripto vai ser, e tudo vai acontecer dentro de uma cadeia que se chama blockchain. Mas aí, acho que o Robinho, de novo, ele é a melhor pessoa para responder tudo isso. Eu vou tentar aterrissar de um jeito que eu acho que a resposta do Pir foi super completa, mas é tentar aterrissar de um jeito do que está acontecendo no mundo. Eu vou pegar um statement de um posicionamento de uma corretora, uma das maiores do mundo, uma das mais relevantes, que é a Coinbase, que é a primeira corretora cripto com abertura de capital nos Estados Unidos e tal. E eles são muito provocativos em relação ao mercado, mas de uma forma muito construtiva, né? E eles que estão ali no front, brigando com a SEC, com o Fed sobre security, no security e tal. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Eles têm um statement que eles criaram uma campanha agora, e eu, como um bom marqueteiro, sempre estou apreciando a campanha de todo mundo, que basicamente o slogan é Update the System. A gente está no momento que o sistema precisa ser atualizado. Então não é muito sobre cripto, não é cripto, é CBDC, não é CBDC, é blockchain, não é. Existe uma infraestrutura nova de tecnologia que vira um arcabouço financeiro mais moderno, mais dinâmico, mais tempo real, que basicamente a gente está no momento agora de virada, que é o update do sistema, né? Quando a gente... É tão simples quanto quem aqui é um pouquinho mais velho passou cartão de crédito naquele negocinho, aquela maquininha de papel. Com papel carbono. Nossa Gente, senhora. olha quão inviável era pensar nisso hoje. Você imagina hoje você usar um papel carbono para passar um cartão de crédito? Ou então assinar um cheque. Né? Alguém aqui usa cheque? Né? Nos Estados Unidos ainda tem uma galera que usa bastante ainda. Mas no Brasil ainda tem um pouquinho, mas assim, é tão impensável você usar um cheque uma vez que você tem um cartão. E vai ser tão impensável daqui a uns anos você usar um cartão
ou fazer uma operação com liquidação D mais 28, se você tem uma infraestrutura que faz tudo em tempo real, ou que você consiga pagar via um wearable, um relógio, uma aproximação, ou um Pix, ou uma infraestrutura do Real Digital, ou então até quando eu vejo a presidente da Caixa Econômica Federal falando que estão estudando, dentro do consórcio do Real Digital, pagar o Bolsa Família com Real Digital. A gente está falando de 20 milhões de pessoas adotando o Real Digital do dia para a noite. Né? Ou seja, é um update do sistema. Não vou criar aqui teorias e, nossa, romantismo, cripto, blockchain. Pode ser que essa infraestrutura não seja em blockchain, eu duvido muito. Mas pode ser que essa infraestrutura não seja em blockchain, que é o grande arcabouço da cripto. Mas basicamente o que está acontecendo é uma evolução do sistema financeiro, que precisa evoluir. Gente, não é normal no mundo de 2023 a gente liquidar um ativo e ele ter 30 dias úteis, dependendo do ativo, para ser liquidado. Ou você fazer uma transação onde você gasta um valor muito alto ainda em taxa para fazer uma transação cross-border. Sendo que a gente tem tecnologia para isso. Que nem o Pir bem pontuou, onde é que está parado? Na estabilização, na regulamentação, na proteção ao consumidor, em todas as formas regulatórias e interoperáveis entre continentes e tal, que é uma pinça, né, muito grande a ser resolvida, sim, que sendo desenrolada pouco a pouco, isso está acontecendo com os casos de uso, CBDC Brasil, CBDC Europa, Rússia, Estados Unidos, BRICS e por aí vai. Isso sendo desenrolado, o sistema ele vai ser naturalmente sendo atualizado. Então, para mim, acho que esse é o grande statement, que é uma evolução natural de um ciclo de update do sistema financeiro global. E quando vai acontecer esse update? É difícil precisar, mas ele já está acontecendo, né? De novo. Já está no processo. Está no processo. O Brasil está super avançado, o Brasil tem se tornado até uma referência hoje dentro do mercado, sim, de Web3 e cripto, CBDC, muito mérito do Banco Central, Campus Neto, CVM, todo mundo que está atuando na agenda. Mas, de novo, a presidente da Caixa Econômica falou que um dos estudos do consórcio da Caixa no Real Digital é pagar a Bolsa Família com o Real Digital. Ah, mas qual que é a diferença de pagar com o Real Digital versus pagar com depósito na conta da Caixa Econômica e tal? É rastreabilidade, é o caso de uso, é você poder ter moeda digital para essa pessoa poder usar em outro lugar sem necessariamente estar com uma conta num banco, ou sem necessariamente ter um processo burocrático atrelado a isso. A rastreabilidade desse recurso. Você imagina que o quanto que a gente não tem de falha na rastreabilidade dos depósitos do Bolsa Família hoje. Imagina isso tudo rastreável em blockchain para a gente tentar via AI, tentar achar um algoritmo que rastreie se a pessoa está fazendo algum tipo de fraude, porque isso está muito mais fácil de você ter uma cadeia rastreada porque está em blockchain. É esse tipo de coisa. Então já está acontecendo. Vai estar escalado ano que vem ou daqui a 10 anos? Eu não sei se precisar, vai depender do apetite e da evolução e do sucesso desses pilotos que estão acontecendo no mundo afora. Mas já está acontecendo. Segurança, né? Vamos falar assim. Você falou basicamente segurança, você falou de praticidade, você falou de certa forma das pessoas terem uma coisa mais fácil de usar. Então, beleza. Eu tenho conforto para usar isso. E a privacidade vai para onde? Incomoda, por exemplo, Pir, você saber que o governo vai saber que você gastou tanto no pãozinho de queijo ou na hora que você comprou um carro. Mas tudo bem, eu não faço nada de errado, tal, mas tudo bem, ele apertar um botão e já tirar da tua conta a multa que disseram, eu vi lá no Watcher Guru lá outro dia lá no Twitter, que na China as CBDCs, né, já estão lá, o cara já tem aquele aplicativo com ranking social, enfim, tomou a multa, já tirou e debitou da conta do cara, da wallet dele, a grana da multa na hora. Isso te incomoda a privacidade? Sim, me incomoda a privacidade e acho que incomoda todos nós. Porém, acho que não tem muito outro jeito que a questão da rastreabilidade e da privacidade, elas não são antagônicas, né? Mas elas podem caminhar juntas. Porém, de alguma forma, há uma contradição entre elas. Você pode rastrear tudo o que acontece dentro do blockchain, no entanto, você pode também ter e assegurar segurança e privacidade para o usuário. Onde isso vai chegar depende muito dos casos de uso e depende de quem está utilizando e da forma como a estrutura for montada, né? Em países, você usou a China como exemplo, em países como a China, isso é, inclusive, uma forma de você administrar a população, né? É uma forma de segurança do Estado. Mas nós estamos falando de um Estado centralizado, um Estado que a gente conhece como um Estado que centraliza demais as informações do cidadão. Unipartidário, né? Então é tudo... Pois é, então tem as questões políticas que a gente conhece e isso está servindo a um interesse de um centralizador de um governo.
Dependendo do grau de democracia que você tenha no país, dependendo, de novo, do grau de marcos regulatórios que protejam o cidadão, você pode ter mais ou menos privacidade. Tecnologicamente, é possível saber que nós três estamos conversando aqui agora. Isso já é possível faz tempo, não é de agora. Sim. Né? Isso é possível através de telefonia, o sistema de telecom já consegue geolocalizar cada um de nós, basta ter um celular no bolso. Quanto isso é invasivo? Sem dúvida é invasivo. Eu não quero que ninguém saiba que eu estou aqui agora. Ou quero, depende de mim. Eu abro ou deixo de abrir a minha privacidade dependendo da minha vontade. Agora, para isso eu tenho que ter respaldo uma legislação que me proteja. Né? Tecnologicamente é tudo possível, e sim, é possível invadir a privacidade. Quanto vai ser invadido depende da lei. Acho que foi muito bom isso que o Pir colocou, assim, porque todo mundo fala, não sei o quê, a privacidade e tal. É importante, gente, é importante, mas você vive num país e você está sujeito às leis daquele país e você elegeu um governo. Aí volta aquela velha história, eleja melhores políticos. Então assim, se o cara elegeu, vamos supor, no Brasil, o texto, eu tô só futuralizando aqui, o texto passa uma nhaca em relação à privacidade, onde a CBDC e a regulamentação é aprovado no Congresso e no Senado, que eles vão poder drenar seus fundos porque você pagou uma multa, e foi aprovado por eles, foi a gente que escolheu. Sim. Assim como na China, quem tá morando na China está sujeito às leis da China. Né? Quem está morando nos Estados Unidos está sujeito às leis dos Estados Unidos. Ah, não estou feliz com as leis do Brasil, então você vai ter que se mudar. Então, assim, essa questão da privacidade é muito, muito bom que o Pir colocou, porque vai depender das pessoas que a gente colocou lá para regular isso pra gente. E essa privacidade vai ser mais ou menos invasiva de acordo com o que eles decidirem. Claro que vale a população fazer abaixo-assinado, pressionar o seu congressista, pressionar o seu senador, etc, etc. Mas no final do dia, quem vai resolver isso não somos nós. É quem está legislando. É por isso que existe a legislação. E isso pode ser mais ou menos. Então, é isso que o Pir falou. Você pode baixar uma lei do dia para a noite que as telecom vão falar, que o governo vira e fala, aprova no Senado e que agora todos os dados de localização de todos os usuários estão na mão do governo em tempo real para ele fazer o que quiser. E se foi aprovado, você não tem o que fazer. Você pode, não vou mais usar o celular. Então, acho que é muito bom que ele falou assim, quando a pessoa, privacidade e tal, não sei o quê, ela é diretamente proporcional à qualidade das pessoas que você colocou para governar. A LGPD, que todos conhecemos, né, que é uma lei que, enfim, regula a privacidade dos dados, ela nasceu desse incômodo, exatamente da tua pergunta. Então, ela regula os dados que podem ou não, e no caso da LGPD, você pode dizer que tipo de dado você quer abrir ou deixar de abrir. E mais do que isso, ela permite que você entre nas instituições todas que detêm seus dados para saber que tipo de dados ela detém sobre você. E você pode fechá-los ou abri-los. Essa é uma legislação super, digamos, democrática no sentido de que ela preserva o cidadão, ou se eu desejo que meus dados sejam públicos, e há vantagens em eu tornar, muitas vezes, os meus dados online mais públicos ou não, eu sou uma pessoa que vive muito da exposição de mim mesmo como profissional e da exposição das marcas com as quais eu trabalho na minha empresa. Então, não é ruim que eu tenha publicidade dos meus dados. Não é ruim que saibam, de repente, onde eu estou. Não é ruim que saibam o que eu penso. Não é ruim que saibam o que eu quero dizer. Não é ruim que sem eu saber, as pessoas tenham conhecimento de tudo que eu escrevi na vida. Né? Porque eu vivi a minha vida escrevendo. Sim. E sempre tudo foi público. Então, ser público, no meu caso, é muito bom. Eu quero ser público, eu desejo ser público, eu quero que as pessoas saibam o que eu penso. Né? E, de outra forma, outras pessoas, muito ao contrário, né? querem ser privadas e não querem ter não querem ser invadidas de forma alguma. De novo, tecnologia permite, legislação legisla. Perfeito. Depende da democracia ou não que você quer e da invasibilidade que você... Então, no Estado democrático, as pessoas vão escolher, então. Check. Eu não tenho problema. Check. Eu não quero. É isso. Eu vou dar até um ponto de quem é agente do uso dessas informações. Vou dar um exemplo. Antes da LGPD, a gente fazia em marketing, a gente fazia um monte de coisa que depois da LGPD a gente não faz mais. E assim, eu sou uma prova viva disso, porque... Durante as minhas ações de marketing, quando a gente vai fazer uma parceria com uma outra empresa, onde a gente tinha no passado troca de informação, troca de base, a gente parou de fazer. A gente não faz mais se não tem consentimento. Empresa séria.
né? Tô falando de empresas como a nossa, como um monte de empresa por aí, que vai respeitar as leis, porque ninguém quer tomar multa, ninguém quer ser exposto. Então funciona. Eu sou uma prova viva de que funciona. Depois da LGPD, a gente deixou de... a gente abriu o consentimento do dado para o usuário. Esse dado ele é consentido, a gente bota na nossa base. O cara não quer receber e-mail, a gente não manda e-mail para ele. Famoso opt-in. Opt-in, opt-out. Deu um trabalho danado fazer isso. Eu também, na época do Itaú, eu trabalhei nesse projeto na época do banco também, que é ainda, né, que é super, super robusto, né, a questão de compliance, respeito às regras. No MB é a mesma coisa. Quantidade de parceria e negócio que a gente já deixou de fazer por causa de LGPD. E não estou falando que é ruim, é porque a gente está protegendo o consumidor de fato. Então funciona. Então, assim, é tão simples quanto você fazer uma lei, uma legislação que consiga, de fato, colocar as travas necessárias para ninguém sair fazendo grandes absurdos. E, obviamente, vai ter de tudo. Vai ter a galera da Deep Web fazendo tudo que é porcaria. E vai ter como gente já faz séria, hoje. como já faz hoje. Não tem jeito. Então tá, temos um cenário de status quo de um mundo digitalizado, tokenizado, todo mundo bonitinho, lindo e maravilhoso, todas as regras estabelecidas, seja no Afeganistão, na China ou no Brasil, as regras estarão estabelecidas e cabe ao cidadão querer ou não morar lá ou fugir, né? Outro dia eu estava vendo agora notícia recente dos afegãos que foram... O Brasil pega bastante imigrante, tenta ajudar, né, de diversos países, seja do Haiti, da Venezuela ou do Afeganistão, os afegãos que vieram para cá. Beleza, mundo paralelo, temos um Bitcoin da vida, que não tem as regras estabelecidas e tal. E como é que é, ainda mais mercado Bitcoin, que tem Bitcoin no nome, né? Que mexe com criptomoeda, como é que vai funcionar essa paralela? Vai ser uma moeda mundial, talvez? Ou só uma reserva de valor? Porque hoje, na Lightning Network, eu posso agora comprar o pãozinho lá, o cara só baixa o negócio e tal, comprei com meus satoshis, que são centavos do Bitcoin, comprei lá alguma coisa. Como é que vai funcionar isso? Com as criptos, seja com o Bitcoin ou até alguma outra, o Ethereum que você tem aqui. A tatuagem do Ethereum aqui, bicho. Eu gosto muito desse projeto. É difícil fazer essa futurologia, mas o que está sendo desenhado sim, o Bitcoin ele tem essa característica de ser uma reserva de valor e ele tem uma característica tão análoga a ouro, né? Mineração de ouro, mineração de Bitcoin, reserva de valor, ativo escasso, etc, etc. Dificuldade de mineração conforme você está espalhando o ativo no mercado. Então, eu acredito que ele caminha para ser uma reserva de valor, mas, de novo, gente, tudo pode acontecer. Amanhã pode chegar o FMI e falar que, acabou a brincadeira, todos os países que estiverem transacionando Bitcoin vai ter uma multa bilionária e acabou a brincadeira. Sei lá, entrou alguém lá que teve uma ideia epifânica e acabou com o Bitcoin. Aí vai ficar na Deep Web o Bitcoin. Vai ficar na Deep Web, não vai escalar. Não, ou então você pode ter... Tá acontecendo um movimento muito engraçado agora. Engraçado para não falar outra coisa. Mas muito interessante nos Estados Unidos. A gente tem um presidente que é um John F. Kennedy falando que se ele for eleito, Bitcoin CBDC vai ser a última bolacha do pacote. Vai tirar imposto. Já que vai tirar imposto. Já comprou 2 Bitcoins para cada filho. Ele comprou 2 Bitcoins para cada filho. Ô, tio, dá um pra mim aí, tio. Tio Kennedy. Meteu lá $60 mil em cada filho e tal. Isso aqui a gente tem um Kennedy, né, com uma visão muito progressista. E eu esqueci o nome do outro candidato, que é um republicano, falando que vai abolir cripto e tudo de cripto do país. E os Estados Unidos vai ser totalmente anti-cripto e tal. O mundo da Web3 tem uma certa dependência dessa história. Eu não sei, também nem sei se são esses dois que passarão nas primárias e vão ser os candidatos oficiais. Mas se ganha um cara, um entusiasta de cripto versus um regressista de cripto, vai mudar completamente o cenário global, porque ainda os Estados Unidos têm uma força, tendo a dizer, de 50% de poder no mundo. Tendo a dizer. É diferente o Brasil falar, eu quero adotar cripto. Legal, o Brasil é bacana, tal, não sei o quê, mas a economia não está centrada no Brasil ainda. Né? Você ter uns Estados Unidos com uma linha de pensamento totalmente progressista versus regressista, isso é altamente proporcional ao impacto que vai ter o desenvolvimento do mercado cripto no mundo. Então não dá para futuralizar, não dá para fazer futurologia aqui agora. A futurologia vai dar bom se for uma pessoa progressista, vai dar ruim, e o ruim que eu digo não é que vai acabar. Sim. A agenda vai atrasar. Vai atrasar. Porque, na boa, na minha visão, é caminho sem volta. A diferença é o quanto de gasolina que a gente vai dar para essa agenda evoluir. Também concordo. Você concorda? Absolutamente. Tem uma coisa que extrapola um pouco, ou está fora um pouco da agenda regulatória, que é a eficácia do sistema, né? O capitalismo, ele por natureza, ele busca ser mais eficaz, busca reduzir o risco, ele busca de tempos para cá ser mais ágil, e isso tudo o mundo digital traz.
a questão da transparência fica sempre no meio do caminho, aí, como a gente está discutindo, né? Mas mesmo os mais conservadores, também é uma crença minha. Também não tenho bola de cristal para afirmar isso, mas acho que em busca da eficiência, a digitalização é meio inevitável, né? Então o capitalismo ele vai buscar a sua eficácia, né? E não tem como você ser mais eficaz do que através das plataformas digitais. Se vai ser o blockchain, se não vai ser o blockchain. Hoje em dia também concordo com o Robinho, deverá ser o blockchain. Mas mesmo o capitalismo mais conservador, ou de líderes mais conservadores, em algum momento ele se digitaliza, porque é meio inevitável. Quero ver quando a ETF for aprovada da BlackRock, da Fidelity e outras aí. A gente tem 2 adventos esse ano, de novo, gente, sem futurologia, eu não estou fazendo isso, não é uma recomendação de investimento, sim, tá? Mas se acontecer a aprovação do ETF da BlackRock esse ano e se a taxa de juros americana continuar caindo mês a mês, a gente está entrando num cenário de bull market. Mais o tal do halving do Bitcoin, que acontece em meados de abril do ano que vem, que basicamente é dobrar a dificuldade de mineração de bloco, que vai gerar escassez na rede. Escassez na rede, o ETF é aprovado, taxa de juros caindo, a gente entra num ciclo de alta muito virtuoso. É quase impossível, a não ser que aconteça uma nova guerra, uma nova crise global. Cisne negro aí. Alguma coisa assim, a gente não controla fatores macroambientais, assim, tão grandes como esse, mas o desenho é para isso, porque o mercado cripto e o Web3 ele é cíclico, ele depende de adventos como esse que eu estou citando aqui agora, e tem 2 catalisadores muito fortes, que é essa história do ETF, que vai injetar muita liquidez no mercado, não só, e a mudança de posicionamento da BlackRock também, né, de detrator cripto a promotor, que também é algo super interessante. A taxa de juros continua caindo, porque a dívida dos Estados Unidos está explodida, eles precisam fazer algo em relação a isso, e a gente tem esse halving aí, que é uma coisa mais técnica, que vai diminuir a escassez, que vai aumentar a escassez do ativo, a gente entra num ciclo de alta. E aí, desse ciclo de alta para frente, quem viveu o bull market sabe, tudo acontece. Por que o bear market ele é horrível? Porque a gente sofre. Eu estou sofrendo, né? A gente sofre, a minha empresa sofre, o mercado sofre, quem trabalha com isso sofre. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue fazer uma boa separação do que é bom do que é ruim. E o que é ruim não fica de pé. Então não tem nenhum projeto ruim em bear market que para de pé. Nenhuma corretora ruim em bear market para de pé. As boas ficam sobrevivendo. Quando chega o bull market, aí vira uma loucura, aí fica insano. Aí começa a ter macaquinho vendido a 5 milhões de dólares, aí começa a ter celebridade fazendo pirâmide, aí começa a ter tudo. Tudo, e aí esquema pra cacete. Aí vira uma loucura. Porque quando o mercado começa a entrar em alta, vender uma pirâmide é muito fácil. E aí fica esse estigma, Bitcoin é pirâmide, Bitcoin não sei o que lá, blá, 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 blá. Então, eu tô aqui aproveitando esse mercado embaixo ainda pra gente fazer as boas separações e já começar a me posicionar naquilo que eu acredito que vai ser bom, virtuoso e sustentável. E aí, esse próximo ciclo de alta aí é começar a split the noise, né? Começar a ver o que é ruim, o que é bom, joguinho que você tá lá jogando e você ganha $1.000 por dia. Porque tá em cima de um ciclo virtuoso de alta. Então não perca ano que vem, Robson andando nos Emirados Árabes de Ferrari, charutão na boca. Nada. Lá, galera, balada junto com aquele Dan Bilzerian lá, aquele doidão lá do Hollywood, lá o cara. Se fazendo. Muito bom. Última pergunta pra gente fechar esse, eu acho que eu quis falar um pouquinho desse negócio, aproveitar que vocês dois também, né, eu queria, não sai daí, ó, vem cá, você, não sai daí não, porque a gente vai falar sobre startups com esses dois feras aqui, falar um pouco de marketing também, que eu acho que tem muita coisa legal, principalmente você que tá perdido, não sabe o que fazer, ou pra você se atualizar, ou pra você simplesmente entrar no mercado, né. $1 milhão vai chegar um valor de um Bitcoin, vocês acham? $1 milhão. Porque eu imagino o seguinte, você vai ter 21 milhões total. Aí daqui a algum tempo tá cada vez mais usando. Vai ter ETF, vai ter não sei o quê. Galera comprando. Vai chegar uma hora que isso aí vai... Quem tiver uns centavinhos, uns satoshizinhos ali, vai ter uma... Tem pouco. Fora que esses 19 milhões, já, um monte já sumiu, tal, não sei o quê. E aí, vocês acham que um dia pode valer $1 milhão um Bitcoin? De novo, a futurologia é barata, mas assim, pode valer 1, pode valer 10, pode valer nada, gente. Assim, eu também acho. A minha tese eu vou continuar... Mas você acredita que vai valorizar, ponto. Não, eu acredito. Sem dúvida. Ponto, que vai. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. $100 mil é pra mim básico. Assim. Ethereum também vai na mesma onda? Como uma outra máquina de desenvolvimento que ela tem aí de contratos. Eu acho que ela tem mais potencial que o Bitcoin, porém mais risco. Porque como o Bitcoin ele já está tão estabelecido como reserva de valor, é difícil, estou falando que é impossível, é difícil ter um outro ativo tão robusto quanto ele para este contexto, porque, de novo, é o único projeto que ninguém sabe quem é o dono, que o pseudônimo, Satoshi Nakamoto... Não dá para apertar o botão e parar. Não dá para apertar o botão parar. Então é difícil.
Já o Ethereum, por ele ser uma infraestrutura já tão robusta da Web3, em dApps, etc, não é impossível que uma outra infraestrutura chegue e desbanque ele. Só que o ecossistema dele hoje, ele é tão grande, ele é tão poderoso, ele é tão capilarizado, que a chance disso acontecer é pouca. Então a chance da valorização e do potencial dele é muito maior do que um outro criptoativo qualquer. Mas, de novo, é muito mais arriscado a tese do Ethereum do que a do Bitcoin, mas tem muito mais potencial de valorização do que a do Bitcoin. Então, se você quer ser mais conservador em cripto, fica em Bitcoin. Eu sou um cara mais Ethereum. Eu tenho mais Ethereum do que Bitcoin, por exemplo. Mas eu posso me fuder. Então, não é uma recomendação de investimento. É muito maravilhoso. Aliás, fazer recomendação de investimento no cenário assim é complicado. Nem pode, né? Nem seria, no nosso caso aqui, não poderia. Não é de bom tom. Não é prudente. São vários assuntos que eu vou tentar abordar num curto espaço de tempo e aproveitar que vocês dois estão aqui comigo, que é um grande prazer. Tô honrado de estar aqui com vocês. Gente, eu tenho um número aqui, né, que eu peguei do ano passado e você vai me ajudar, Pir, da Uber, que teve prejuízo de 9 bilhões de dólares em 2022. Uhum. É muita grana de prejuízo. Só que toda hora eu vejo todo mundo pegando Uber para cima e para baixo. Uhum. Todo mundo usa esse negócio, tem prejuízo. Você hoje, com a Pipeline Capital, você investe em startups. Sim. Né? Eu queria entender um pouco como é que é essa sua visão dessas empresas que crescem, você injeta dinheiro, ela cresce, ela tá dando prejuízo, mas está tudo bem. Ou porque vai abrir capital lá na frente, pode descapitalizar, ou porque depois vai virar um unicórnio, não sei o quê, e alguém vai comprar, ou é só para isso, para inflar, vendo, vou viver na Bahamas. Como é que funciona para você entender esse mercado? E eu pus Uber, porque todo mundo... Pô, quem que não usa Uber? Como é que tem um prejuízo de 9 bilhões de dólares? Como é que você faz para ter essa visão de falar, essa startup aqui vai virar unicórnio em breve, essa aqui é boa, tem um produto... Eu sei que se você faz a análise toda que você vai fazer, né, que você faz da empresa e tal, mas eu queria entender esse cenário aí. Tá, bom, primeiro, um cenário bastante complexo de explicar. Sim, imagino. Segundo, ele tem muito a ver com a conversa anterior, ele varia muito de cenário para cenário. O Robinho acabou de explicar um pouco isso, quer dizer, num ambiente de escassez, você é muito mais rigoroso com as empresas que estão dando prejuízo. Então, uma empresa como o Uber, no ambiente de hoje, ela é olhada e o valor das ações dela reflete em bolsa uma má administração, uma administração que não está sabendo gerar lucro. Então, isso é penalizado pelo mercado com o valor das ações caindo. Né? Esse é o cenário que eu acabei de descrever, é o cenário para um ambiente de escassez. Quando você nós estamos à beira de começar a ter, como o Robinho também falou, um cenário em que há mais liquidez, essas coisas são mais permitidas. Né? A Amazon, durante mais de uma década, ela foi deficitária. No entanto, a aposta, sim, era no futuro. Né? Era no futuro que ela seria o que ela é hoje. Né? Então, você vai ver o market cap dessas empresas grandonas são trilhões. Né? Elas já estão sendo avaliadas em trilhões de dólares. Né? Para mim é uma barreira meio... Eu lembro quando passou a ser bilhão de dólares anos atrás, sim. Aí já todo... Nossa, colocaram mais 3 zeros aí, né? Aí virou trilhão. Tem vários países que não têm o poder dessas empresas. Né? Então elas são maiores do que muitas nações, maiores do que muitas economias. O valor da marca. O valor o market cap, né? O valor da companhia. Da companhia, não da marca. Não da marca, da companhia. Do business. Do business. É um componente. Sim. A marca é um componente, às vezes, com muito valor, dependendo. Uma empresa para falar um pouco de marketing, uma empresa que tem ligação com o mundo do consumo, o valor da marca dela é muito grande dentro do market cap. O market cap é o valor das ações somadas da companhia no mercado, né? É o quanto ela vale se fosse vendida de um dia para a noite. Né? Agora, isso varia muito. Então, adivinhar qual vai ser a startup, que é a sua pergunta, né? Que ela vai virar um unicórnio, é muito difícil. Né? Não há quem consiga. Né? Você consegue, com experiência, imaginar que determinada companhia terá mais sucesso do que outra. E é aí que você faz as suas apostas. Mas a palavra aposta é muito pertinente. Né? O mercado, é por isso que ele chama de venture capital. Né? É um mercado que está muito ligado
ao venture, né? É uma aventura, Uma para aventura, traduzir. É quase aventura, né? Então a origem do venture, né, em português é ventura. Aventura é algo que você não tem muito controle sobre isso, né? Então é um capital que nasceu para estimular essas pequenas empresas que não tinham. A história do venture capital é muito legal. Né, de como é que nasceu, por que nasceu, de onde ele veio. Nasceu no Vale do Silício originalmente, e ele vem para anabolizar a economia a partir da base, né, de empresas que você não sabe se elas vão ser ou não bem-sucedidas. Né? Daí Venture Capital vem, a origem é essa. Então, o risco ele faz parte da planilha o tempo todo. Então, você adivinhar que vai ser um unicórnio é muito difícil. Prever que esta empresa terá possivelmente mais valor no futuro do que outra, né, do que outra, para quem vive disso é um pouco mais possível. Agora, o índice de assertividade, vamos dizer que seja de 25% a 30%. E já estou falando de um índice muito alto. Né? Eu digo de empresas como a minha que fazem isso da vida. A gente chega num nível de assertividade por aí, 25%, 30%. Claro que se for um grande acerto, esse acerto ele faz uma lógica de rentabilidade muito boa. Né? Fecha uma conta muito bem do ponto de vista financeiro. E você erra um monte. Né? A maior parte, esmagadora maior parte das startups não dá certo. Esse número varia muito de estudo para estudo, mas eu estou falando de 80%, às vezes 90% das startups não dão certo. Né? Então, isso não é uma boa notícia para o empreendedor, mas eu de forma alguma não estimularia as pessoas não estimularia a deixar de empreender. De empreender nem de ter startups. Né? Porque há o risco de você dar certo. E quando você dá certo, você tem um risco muito bom de ser bem-sucedido na vida. Não há uma fórmula. Há metodologias consagradas, há metodologias que você adota e você, por experiência, vai melhorando elas, mas você não consegue ter assertividade total. Então, é um jogo. Né? O mercado financeiro como um todo é um jogo. É uma parte do capitalismo onde o risco está na planilha, como eu disse, o tempo todo. MB tá quanto tempo já no mercado? 10 anos, cara. 10 anos. 10 anos. Uma startup com 10 anos de vida já é algo raro. Raro, né? No mercado cripto, então, é raro ao cubo. Assim, é muito louvável. Eu tô lá um ano e pouquinho, mas acompanho a história do MB desde a fundação, desde 2013. E foi o primeiro unicórnio cripto da América Latina, né? Então, o unicórnio de cripto foi o primeiro. Se eu não me engano... o primeiro não é o último, se eu não me engano. Mas acho que foi o primeiro. Com certeza foi o primeiro. E tá 10 anos na jornada. A gente tá agora esse ano, inclusive, eu como marqueteiro da companhia, estamos fazendo a campanha de 10 anos. É uma campanha com um guarda-chuva bem robusto, que a gente tá falando de comemoração e celebração dos 10 anos do MB. E até o statement de campanha que a gente criou quando tudo era mato, a gente era blockchain. Então, você brincando um pouco... Maravilhoso. Muito bom. Olha o marqueteiro. Robinho é craque. Tem até um vídeo manifesto bem legal, depois a gente pode deixar nos comentários aqui, que mostra, legal. Que contando essa história de como foi 10... O que você estava fazendo 10 anos atrás? 10 anos atrás, 2013. Cara, você estava fazendo o quê? Você estava entrando no Facebook, estava mexendo na internet ainda, que já era rápida, mas era uma internet ainda nascente, rede social ainda estava pegando e tal. Os malucos que fundaram essa empresa já estavam programando order book de compra e venda de criptomoeda. É muito disruptivo. É muito disruptivo. E assim, foi muita... muito... Eles pensaram em desistir em algum momento, nesses 10 anos? Sempre pensa. Várias vezes. Sempre pensa. Fala, não quero mais, chega. Pô, eles já tiveram situações de que... investigações sobre pirâmides financeiras que foram feitas no passado e graças a Deus eles nunca se envolveram em nenhuma. A MB nunca passou por nenhuma grande investigação nesse sentido. De juiz e polícia bater na porta dos caras pra prender os caras achando que eles eram os responsáveis pela pirâmide, entendeu? Não, só porque tinha Bitcoin no nome. Vamos pegar o dono do mercado de Bitcoin. As pessoas eram tão leigas, assim, quem que é o dono do mercado? O dono do mercado de Bitcoin no Brasil. Essa empresa aqui chama Mercado Bitcoin. Deve ser esses caras aqui. O faraó da... isso, era nesse nível de ignorância. Então os caras sofreram um bloqueio de conta, não sei o quê. Eles foram muito resilientes, cara. E assim, eles não tinham por que ficar sofrendo por isso. Não estavam fazendo nada errado. Nada, zero. E foram lá, resilientes, construindo, até que fizeram captação, fizeram Séries B.
final de 19, se não me engano, final de 20, 250 milhões de dólares com SoftBank, avaliação em 2,4 bi de dólar. Ganharam, perseveraram, mas ainda assim o mercado ainda não explodiu. Então é uma startup que assim, eu considero, e eu estudo bastante, não sou tão especialista como o Piro, eu sou um cara, vim mais de corp, comecei a entrar mais no universo de startup de uns anos pra cá, do que eu estudo, é um dos cases mais legais, assim, porque era um negócio que tinha tudo pra dar errado e os caras estão lá, fizeram, perseveraram, colheram investimento. Estamos agora no bear market trabalhando no tão sonhado sonho do break-even, né? Que é o que toda startup tá fazendo, né? O break-even próprio, né? Não é o sonho da casa própria, é o sonho do break-even próprio. Tá todo mundo nesse play, tá todo mundo, a gente, a Rappi, todos os startups estão, tirando algumas poucas que já são rentáveis, trabalhando nesse sentido, porque a gente acredita muito na tese. E tem sido muito divertido, assim, é muito especial poder estar em loco vivendo um trabalho de startup, porque não estava, né? Eu entrei na Uber, já era quase um pré-IPO, então já era uma empresa gigante. Entrei no Google, já era uma corp. Entrei no Facebook, eu entrei logo após o IPO, mas mesmo assim já era uma corp gigante, com 20, 30 mil funcionários. Então eu não tive essa experiência de entrar numa startup em loco e tem sido muito interessante essa experiência. Que legal. Você tem uma startup que vocês investiram, Pir, que está despontando aí? Tem alguma de mercado? E todas elas são no mercado de inovação e tecnologia? Como é que... Basicamente, deixa eu fazer Martech, EdTech, Fintech? A tese deles é muito legal. A gente priorizou por uma história de origem dos founders, né, dos fundadores. Eu não fui fundador da Pipeline, só para corrigir na tua apresentação. A Pipeline, quem fundou a Pipeline foi o Alonso Rachevs, que é um cara que vem do mercado de marketing e comunicação, foi dono de agência, foi pioneiro na área das agências digitais e tudo. E aí ele tem uma vocação muito grande para o mundo financeiro. Ele começou a vida dele no mercado financeiro e depois ele se desenvolveu, foi para o mundo do marketing e agora voltou para o mundo dos investimentos e do mercado financeiro através da Pipeline. Faz 11 anos, na verdade, que a Pipeline nasceu. Eu não estava lá na fundação, eu estou com ele há 3 anos. Eu vi tudo acontecer, mas eu não estava lá. Só para fazer uma correção da história, para ser justo com o Alon, que ele sim foi um pioneiro e que enxergou esse... Nós começamos então no mundo do EdTech Martech, evoluímos para o mundo do e-commerce e hoje a gente tem várias verticais em que a gente está atuando, o mundo do fintech, o mundo de educação, que a gente acredita bastante. Em tudo isso a gente acredita muito no ESG impactando toda a cadeia, então a gente tem uma crença muito grande nisso e tudo nasce, no nosso caso, a partir da origem e o olhar que a gente tem para o empreendedor. É aquele cara que eu falei ali na câmera, não pare. A pessoa. É o empreendedor. Todo o nosso ecossistema ele está focado, voltado, pensado, estruturado para ser apoio do empreendedor. Então, eu preferia não citar aqui nenhuma aposta publicamente de qual empresa que a gente vai acredita. Em tese, a gente acredita em todas que a gente investiu, claro, que elas vão ir bem. Sim. Então, para eu citar a lista, eu tenho 65 clientes. Para eu falar, vai ficar 65. Ô, Pir, você não falou da minha empresa por quê? O telefone ligando. Então, a gente acredita que todos os que a gente investiu, o que a gente está junto, ajudando, como eu falei, ajudando o empreendedor, elas vão dar certo, de algum jeito. Agora, outro dia eu participei, a gente promoveu um debate recentemente. O Robin esteve lá, com certeza, convidado e nos deu o prazer e a honra do seu conhecimento. A gente fez um evento dentro do e-commerce Brasil, sim, um evento para poucas pessoas, discutindo um pouco até do que nós estamos discutindo aqui. E ali eu ouvi uma pessoa que faz investimentos falar o seguinte: houve uma época em que apenas e tão somente os investidores pensavam em investir em empresas que se transformariam em unicórnios. Ainda há teses assim, ainda há investidores que perseguem esse cara ou essa empresa. O Romero Rodrigues, por exemplo, que muitos de vocês, eu acredito que conheçam também, estava lá no nosso evento. Mesmo. A tese dele da Headline, que é um fundo de investimento, é o 3º ou 4º fundo que ele administra, é muito nessa tese.
os números, não sei se eu vou ser correto na memória aqui, mas ele falou, olha, nós já falamos com 2.500 startups. Investiram em 2 ou 3. Ô, louco. Então, qual é a aposta do Romero? O Romero está apostando nessas 3 no unicórnio. Ou algum bicho desse tamanho aí. Perto disso. Tá certo? Perto disso. Agora, é possível você pensar que uma empresa, um unicórnio, em tese, é aquele acima de $1 bilhão. Tá certo? Puxa, se você investir numa empresa que chegue em $200 milhões, em $300 milhões, nossa, já é um em negócio. $400 milhões, e você acerte em 10 empresas desse nível, caramba, faça a conta. Você ganha mais do que aquele que investiu apenas. Não está errada a tese do Romero, não. É isso que eu estou dizendo. São escolhas. Escolhas de lógica de mercado. Né? Então, se você acerta e a chance é maior de você acertar em empresas que cheguem a 200, 300, 400, 500, 600 milhões de dólares, é maior a chance de você chegar aí, então é possível que você esteja fazendo uma boa aposta. Né? Então, a nossa tese, particularmente, olha o mundo mais por aí. A gente não escolhe apenas tentar achar o unicórnio. A gente escolhe um pouco esse middle market, aí, esse meio da cadeia. Escolhas estratégicas e de negócios. Muito bem. Para quem está ouvindo a gente, né, e a gente está dando essas pinceladas aqui dos assuntos, a gente não consegue se aprofundar mais, então eu vou para um próximo assunto que eu acho que é de muito interesse. Eu acho que as pessoas hoje, e eu vejo muito o Robinho falar das DAOs, né, falar sobre novas formas das pessoas se relacionarem, principalmente no meio corporativo, né? Uma DAO é uma associação descentralizada, é uma organização autônoma descentralizada, né? E eu acho que, como é que vocês veem as pessoas que estão hoje no mercado de trabalho? A gente pode ter desde o menino de 18 anos que está querendo entrar no mercado de trabalho, que ele vai falar, vamos fazer uma faculdade ou eu faço cursos que vão me deixar pronto, né? Porque hoje o menino que sai da veterinária, ele não aprende empreendedorismo. Como é que ele vai abrir a clínica veterinária dele que ele não sabe nem falar sobre finanças e nem empreendedorismo, contratar gente e tal. Às vezes ele quebra porque ele não sabe gerir a clínica, mas ele é um baita de um profissional. E nisso tudo, como a gente está falando aqui do Futurize, e a ideia é que a gente informe as pessoas e que num determinado momento a gente traga pessoas para ajudar a pegar na mão e ensinar essas pessoas, como é que a gente vê e entende que essa pessoa, seja que está começando ou que está no meio e que acabou de ser demitido, e fala, eu não sei mexer com esses negócios, eu não gosto de tecnologia, eu não quero saber. Né? A gente fala do cara que é que nem o Walter Longo diz, do nexialista ou generalista, o cara que tem uma especialização, mas ele manja um pouquinho de cada coisa. Ele está lá sabendo sobre matemática, né? Sobre estatística, sobre biologia, sobre não sei o que é a área dele, por exemplo, de veterinária e tal. E ele fala sobre empreendedorismo, ele fala sobre finanças, ele tem um pouquinho de cada coisa. E ele também está mexendo com as novas ferramentas de inteligência artificial. Como é que vocês veem esse novo mercado aí? Para o jovem que está ouvindo, ou para o cara do meio, ou para o cara da terceira idade que quer continuar no mercado e está aí. Porque o cara hoje da terceira idade também está consumindo, porque ele está vivendo muito mais. E ele está consumindo pra caramba. Né? Como é que vocês veem esse novo momento? Olha, eu tento, sem querer fazer statement, tá? Mas é baseado no que eu vejo nas minhas experiências. Eu ainda acredito que o mundo atual ele está mais para... E eu não estou falando que isso é uma regra, tá, gente? As possibilidades são maiores para os generalistas do que para os especialistas. Porém, eu não estou dizendo que os especialistas não tenham possibilidade de prosperidade. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, num mundo tão hiperconectado, tão dinâmico como a gente tem hoje, e que uma especialidade ela pode ser passível de ser aprendida. Estou tirando as pessoas que fazem programação quântica, reversão genética, whatever. Não, estou falando de especialidades específicas. Eu vou dar um exemplo. Eu durante muito tempo fui especialista em mídia paga. Hoje, se eu continuasse como especialista em mídia paga na minha carreira, que foi como eu comecei a minha carreira, eu seria hoje uma commodity. Porque quando eu era especialista em mídia paga, eu fazia o que os algoritmos do Google e Facebook fazem hoje. Eu otimizava a campanha na mão, usando ad server e tal. Então, eu tinha um puta valor. Foi até um dos motivos de eu ter crescido rápido na minha carreira, que eu tinha muito valor.
porque eu fazia o que o algoritmo fazia. Só que se eu tivesse continuado só em mídia paga, hoje eu estaria um profissional quase que obsoleto. Eu não teria crescido a forma que eu cresci se eu não tivesse absorvido e incorporado diferentes conteúdos dentro da minha bagagem profissional. Então eu sou uma pessoa que falo de growth, mas eu falo de content, falo de branding, falo de AI, falo de Web3, falo de social, falo de Martech. Por quê? Você sabe um pouquinho de tudo? Eu sei um pouquinho de tudo com uma certa profundidade, porque eu sou meio doido, gosto de estudar, tal, não sei o quê. Então, as possibilidades... Meio doido, né? As possibilidades, para quem tem um leque maior de atuação, é muito maior do que se eu tivesse hoje. O Robson é o cara da mídia paga. Tá, mas mídia paga tem, o Walled Garden de Google, Facebook, cada vez mais difícil de você operar. É muito mais interessante uma empresa hoje se construir sobre referral e member get member e ação orgânica e usar o produto. Então, você tem que se reinventar o tempo inteiro. Então, as possibilidades são maiores para quem vai acumulando bagagens específicas. E hoje, nesse mundo hiperconectado, você ser somente um especialista, se não for algo muito, muito específico, aquele conhecimento que você detém, hoje com o ChatGPT, você bota lá, né, quero aprender mais sobre blá, blá, blá. Eu quero um guia de 10 passos para poder ser uma pessoa com uma profundidade média no tema XPTOZ. Se você pegar aquilo e estudar, você vai ter já uma profundidade. Né? Então, tá mais fácil para o generalista conseguir encontrar caminhos do que para o especialista. De novo, eu não estou dizendo que o especialista não vai ter como. Vai ter, porque tem muita gente que valoriza ainda. Eu tenho na minha área, eu preciso de uma pessoa especialista nisso. Eu valorizo essa pessoa e vou lá pegar essa pessoa nessa carreira. No próprio MBA, a gente tem a carreira vertical e a carreira de gestão. A carreira vertical você pode virar ser um VP, que a gente chama de MB Fellow, que a gente tem um lá no meu grupo de C-Level, que ele não tem time, não tem gestão, mas ele tem um nível de vice-presidente, com pacote de vice-presidente, salário de vice-presidente, e ele é um mega especialista num tema específico de cripto nosso, de cripto business. Então, tem possibilidade para todo mundo, só que as possibilidades, na minha visão, posso estar enganado, não é regra, é maior para quem está num leque mais generalista. Tuxê assinou, endossado. 100% do que ele disse, ele mesmo, o Robinho mesmo é um exemplo disso. Talvez eu, na minha carreira, seja um outro, porque eu também me diversifiquei bastante. Eu não vejo... são escolhas. Profissionalmente, você pode fazer a sua e a especialização é sempre uma delas. E será, acredito também, exatamente, vou repetir o que o Robinho disse. A minha filha mais nova... tem 24 anos e está estudando medicina. Eu não paro de mandar para ela, desde que ela entrou na faculdade, desde antes, quando ela estava fazendo cursinho, de mandar coisas para ela de como vai evoluir. Imagina como vai evoluir. Só para citar esse exemplo que eu estou usando realmente como exemplo. O que vai evoluir a medicina a partir da inteligência artificial nos próximos 2 anos? 2 anos. Não é 20, são 2 anos. Né? Então, uma parte importante, talvez, não sei, mais da metade do que ela está aprendendo hoje na universidade, talvez não sirva mais para ela daqui a 2 anos, ou tenha sido superado por tudo que nós estamos vendo acontecer, né? Na área de conhecimento, na área de tecnologia e na área da própria prática da medicina. Né? Na área de saúde onde a área está entre as 3 ou 4 áreas de maior impacto à evolução da inteligência artificial é a área de saúde, né, de um modo geral. Estão sendo feitos grandes investimentos, a gente estava falando de investimentos nessa área de health, né, health tech. Né? Então, aí estão sendo feitos grandes investimentos junto com fintechs e tudo. Está num mundo onde as coisas estão acontecendo. Imagina o que impacta ela essa transformação. Então, para responder a pergunta do generalista versus o especialista, eu acho que aquele cara que enxerga um mundo maior, enxerga o mundo com uma lente um pouco mais aberta, ele tem mais chances profissionais daqui para frente, terá uma chance profissional maior daqui para frente. Se o cara não gosta de tecnologia, tudo bem, você pode não gostar de tecnologia, mas você ignorar a tecnologia, você ser completamente distante do mundo tecnológico, você vai ter problemas no futuro. Infelizmente. Tem gente que não tem a habilidade natural. Né? E aí você faz como? Não sei. O que eu sei é que se você não tiver um conhecimento mínimo de como as coisas acontecem no mundo da tecnologia, profissionalmente falando, você vai ter dificuldades no futuro. Porque tudo vai passar por inteligência artificial. Qualquer coisa vai passar por inteligência artificial e, de alguma forma, você tem que estar informado sobre isso.
Ou seja, também o curioso, o criativo, aquele que faz essas perguntas. Mas por quê? O que é isso? Esse é um Ele cara indaga. legal. Esse cara é legal. sempre foi um bom profissional, Sim. porque ele sempre falou, mas por que a gente está indo por esse caminho e não pelo outro? Lá atrás, pode ser em qualquer época da humanidade. O cara que continua curioso, que busca o conhecimento, ele continua sendo um profissional valorizado. Só que hoje, Robinho acabou de falar, você aperta um chat GPT, você tira um monte de perguntas. Você abre o YouTube, você tem um monte de gente falando, Total. um monte de criação, sabe? Criadores de conteúdo aí, influenciadores, pessoas que falam, Total. né? E tudo bem, você pode até ou não comprar um curso, alguma coisa, mas gratuito tem um monte de... mas sites assim, só que o pessoal tem preguiça de ler. Porque ele vê um monte de letrinha ali, já vê que o texto que você vai... Nossa, tem texto aqui, hein? Será que não tem um vídeo de 3 minutos no TikTok para me explicar isso? Tudo bem, pelo menos ele foi lá e estudou alguma coisa, né? E vai depender também dessa profundidade, né? E vocês procuram onde? Eu queria saber a fonte, né? Que normalmente vocês procuram. Vocês dão Google, vão em novos... Ou não, vocês têm uma turminha aí que vocês seguem aí, que você fala, puta, tem um cara de finanças que eu sempre tô lá, todo dia de manhã. Como é que é essa sua rotina para você se futurizar? Manda ver, Pri. Eu sou talvez um ponto de alguma forma fora da curva, porque a minha principal atividade durante muitos anos foi a de jornalista, né, desenvolvedor de conteúdo. Meio mensagem. Na área, durante 30 anos eu trabalhei no meio mensagem. Então, eu vivia de ler as coisas para poder informar as pessoas, né? Então, eu era consumidor de muito conteúdo, para não falar bobagem, para os meus leitores, para a minha audiência, e, ao mesmo tempo, produtor de conteúdo e distribuidor de conteúdo para a minha audiência. Então, esses dois papéis me obrigaram muito a estar o tempo inteiro atualizado. Esse vício, se eu posso chamar assim, eu carrego até hoje. Então, para responder objetivamente a sua pergunta, eu perdi a conta de quantas newsletters eu assino. Nossa Senhora. A quantos eventos eu acabo indo ou acabo acompanhando, mesmo que não vá, de quantos white papers eu leio por semana, de quantos artigos eu leio das mais variadas fontes. Então, vai desde os clássicos, que todos conhecemos, de economia e de informação, de um modo geral, que todos conhecemos, de fora e do Brasil, até estar afiliado a algumas universidades e que eu recebo material muito especializados feitos por técnicos de alta qualificação nos assuntos que me interessam. Sim. Que hoje vem lá da área do marketing, que o Robinho e eu transitamos, passam aí pela área de negócios, que é onde eu estou hoje, passam pela área de investimentos, a economia de um modo geral. Então, são assuntos, 4, 5, 6 grandes temas que me interessam e eu não paro de ler. Quer dizer, não vejo hoje muito outro jeito de você se informar. O benefício da internet é maravilhoso, porque está aí, todo mundo pode fazer, todo mundo pode ter exatamente o mesmo nível de leitura que eu, qualquer pessoa. Sim. Está Tá disponível de graça. Está disponível, está lá. Alguns eu pago, mas não é nem o maior volume, é tudo meio de graça. Então, o conhecimento está aí, é uma coisa maravilhosa isso. Então, é possível todo mundo se informar a respeito. Se eu posso... A gente vai ficando mais velho, com mais barba branca, a gente começa a dar conselho, né? Então, o Robinho evitou dar um conselho aqui, eu vou dar um conselho com a minha barba branca aqui. Você pode tudo, Pedro. Mas é esse o conselho, você pode tudo. Você pode tudo. Perfeito. Você pode tudo, velho. Isso é verdade, você cara. pode tudo. É maravilhoso. Eu vou Você anotar pode aqui, ó. qualquer Você coisa. pode tudo. Pro bem e pro mal. Pro bem e bem pro ou mal. você Pro bem e pro mal. pode. Aí você escolhe. Você pode tudo. O conhecimento está Maravilhoso. disponível. Você pode tudo. Aprender, porque veja, nós todos estamos nos reciclando. Esse mundo é novo para o Robinho, que é mais jovem que eu, para você, Mal, que são ambos mais jovens do que eu, e para boa parte da nossa audiência, que
possivelmente mais jovem do que eu tenho 67 anos. Caraca. Tá um menino Tá um aí. moço, velho. Pelo amor de Deus, se eu Nossa, chegar ao vida. quarto dele assim, Nossa, ótimo. olha isso aí, cara. Caralho, velho. Eu Porra. tenho 67 anos e não vou Nossa, parar de cara, aprender. você tá muito bem. Então, Tá bem pra caralho. eu vou continuar aprendendo. Eu quero muito continuar aprendendo. Cara, isso Então, já é incrível isso. é ir atrás do conhecimento. Até porque, se você não for, Vão te engolir. a chance de você ir ficando para trás, ela é aceleradamente e numa escala cada vez maior possível de você ficar para trás. Né? A velocidade vai ser muito grande de você ficar obsoleto. Né? Então, hoje, o que me dá angústia é que hoje eu sinto que o conhecimento disponível é tão grande e a velocidade tão maior do que aquela que parece que a gente humano, né, consegue acompanhar. Isso me dá angústia. Parece que as coisas estão começando a ficar mais rápidas do que eu consigo acompanhar. Isso me gera uma angústia. Falo, caceta, como é que eu não li isso? O Robinho me falou uma certa coisa outro dia. Eu falei, puta, o Robinho leu, eu não li. Como é que foi isso? Onde é que ele leu? É um pouquinho de Então, FOMO. Dá. Ah, total. Eu tenho. Você tem uns FOMO? Tenho, total. Não, eu tenho um mix do que o Peer faz, assim. Eu não sou tão versado e letrado como o Peer, porque eu acho que ele tem um cunho acadêmico muito mais robusto do que eu. Mas o que eu fazia? A minha dica, eu identificava peers na minha vida. E o Peer não sabe disso, mas eu leio o Peer desde que ele começou, cara, a fazer matérias lá. Quando era publicitário, aspirante publicitário na faculdade. Pra mim é muito legal eu estar numa mesa com ele aqui hoje, porque quando ele lançou o Próxima, foi um projeto basicamente você que lançou, né? Dentro de um spin-off ali dentro do Meio Mensagem. Cara, que ano que foi aquilo? O Próximo tem acho que 17 ou 18 anos. Cara, sem noção, tipo, pra falar de internet lá atrás, quando ninguém queria falar de internet. Ele lançou Próxima, tinha a revista da Próxima. E eu identificava no Peer uma pessoa que eu falava, pô, esse cara manja pra caramba. Tudo que ele publicar, eu vou ler, vou estudar, eu vou aprender. Então eu tenho alguns peers que eu olho, que eu mapeio, que eu já estudo, que eu admiro, que eu consumo conteúdo, que me ajudam através da curadoria que eu confio daquela pessoa, que é hoje o trabalho do influenciador normal. Eu gosto do Thiago Nigro, eu vou olhar o que o Thiago Nigro fala e vou absorver o que ele fala, e o Thiago Nigro por trás estudou coisa pra caralho pra falar o que ele tá falando. É uma visão até um pouco meio preguiçosa, mas eu vou dar o meio do caminho aqui, tá? Então eu identifico quem são os meus peers. O Peer é um cara que eu leio muito, que eu já acompanho há bastante tempo, inclusive eu tô até devendo um post que eu fiquei de fazer pra ele, que eu achei do caramba, e não é porque eu contribuí não, mas ele fez um artigo sobre cripto, recente na Exame, né? Foi na Exame. Um dos artigos mais sóbrios, mais legais, mais conscientes e consistentes sobre o mercado de criptomoedas. E não é porque ele puxa a sardinha pro mercado cripto, não, porque ele traz uma visão muito sóbria e muito menos apaixonada e romântica do mercado de criptomoedas, e uma versão que eu acredito muito. Então, assim, é o tipo de conteúdo que me pega. Então, depois a gente pode até deixar o link aqui, eu preciso até publicar esse artigo, foi muito legal. Aqui pra gente não esquecer. Que me pegou, assim, é o tipo de artigo que me pega. Então, eu identifico quem são os meus influenciadores, thought leaders, que eu sei que, assim, pô, aquele cara, eu sei que ele estuda pra caramba, eu sei que ele vai fazer o que eu não tenho saco de fazer. E no acadêmico, eu não tenho esse saco, eu não vou no acadêmico, eu não leio paper acadêmico, tirando alguma coisa da Harvard Business Review, que eu acho legal, tal, que é mais voltado a negócio. Então esse é um ponto. O ponto preguiçoso da minha atuação é identificar quem são os caras ou as mulheres muito foda, que eu sei que tá ali suando por trás pra escrever o que tá escrevendo. Porque tem muita gente E você que vai escrever, pega o mastigado. Pega o mastigado. E tem muita gente que vai escrever que só fala merda, né? Sim. Então você identifica quem fala merda, quem ressoa com você, quem não. Beleza, isso é uma coisa. Aí tem o outro lado menos preguiçoso, que é o lado que eu também é uma dica legal, que é o que ele comentou aqui um pouco sobre paper, cara. Tem um negócio que chama paper de consultoria. Tem um negócio que chama Big Four. McKinsey, KPMG, Bain e BCG, por exemplo. São as Big Fours, Big Six, e Ernst Young e tal. O que tem nessas consultorias? Tem muita gente que é muito inteligente, muito versada. E eles produzem muito conteúdo bom, muito framework bom. Muitas vezes, você não aproveita tudo que está sendo escrito ali. Eu não concordo com essa visão. Cagação de regra de consultoria. Não acho que seja isso. Acho que consultoria vem para organizar um pensamento. É por isso que você paga um consultor. Vem a consultoria cagar regra aqui. Não, mas você está pagando por isso. Você está pagando para a consultoria fazer isso. E a consultoria, ela produz muito material. Tem um app, esse app é incrível, chama McKinsey Insights. Baixa no seu celular. O McKinsey Insights é um app que eles pegam toda a produção de conteúdo, de artigo, white paper, de tudo que a McKinsey faz no mundo, e ela bota nesse aplicativo. Obviamente, para você não ser um maluco que vai ler tudo, eu coloco os filtros do que eu quero ler.
Então, eu quero ler sobre Martech, sobre AI, sobre Web3, sobre cripto, sobre inovação, sobre venture capture, sobre whatever. Toda vez que entra alguma coisa dos filtros que eu selecionei ali, vem um push para mim. Ó, saiu um artigo novo assim, esse para fazer. Pum, eu vou lá. Não tô com tempo para ler, porque os artigos são em inglês gigante. Sim. Eu paro, pauso e boto no meu backlog de artigos. Isso é uma parada que me ajuda muito. Paper de consultoria, eu lembro principalmente da McKinsey, tá? Muitas vezes o que tá escrito lá eu não concordo. Mas é muito legal você não concordar. De forma gratuita as pessoas conseguem? Gratuito. Você não paga nada. Nada. Você entra no site. Zero. Não, é o aplicativo. Se inscreve. O aplicativo, no aplicativo. É lindo. O aplicativo é uma puta UI irada. Tá lá, tá a seu favor. Você não paga nada. Nada. Então isso é uma parada que me ajuda muito. E muitas vezes quando eu leio uma coisa que eu não concordo, é a coisa mais legal do mundo. Você fala, pô, eu não tô concordando com alguém muito foda que escreveu isso aqui. Porque eu acho que esse frame no meu dia a dia não funciona assim. Aí você começa a ver que o seu pensamento crítico nasceu. Porque uma coisa é você ler tudo aquilo, você pega, faz copy and paste e aplica na sua vida. Você vai fazer um monte de cagada. Outra coisa é você lê aquilo, você absorve, você digere e fala, pô, o que funciona pra mim, pra minha realidade brasileira, pro meu mercado cripto ou whatever, é isso. Ou isso aqui eu não concordo. Ou isso aqui eu vou pegar esse frame e vou fazer desse jeito pra mim. Então isso é uma parada que me ajuda muito, meu lado menos preguiçoso, menos procrastinador. É ver paper de consultoria. E um outro elemento que eu não fazia, comecei a fazer bastante, porque eu gosto bastante de treinar, fazer academia e tal, eu ficava 1 hora na academia escutando música. Eu fico 1 hora na academia escutando podcast. Eu faço a mesma coisa. Cara, isso é um eureka. Eu vou passear cachorro, eu tô ouvindo podcast. É um eureka. Podcast YouTube, é demais. Tudo. Se você sabe os podcasts que você quer ouvir, tem Exatamente. Lá. Cara, tem tanta coisa legal. Você põe em velocidade rápida também? Eu nem ponho, não. Eu não ponho, porque geralmente eu escuto podcast em inglês. Eu estudo meu inglês. Perfeito. Faço e eu vou ser muito honesto. Treinando e escutando podcast, eu absorvo muito menos do que se eu parasse e ficava escutando sozinho. Claro. Mas, gente, é melhor absorver 20% de alguma coisa legal do que 100% de nada, certo? Então, o podcast se tornou um elemento muito forte na minha vida. Eu dirijo menos, eu dirijo pouco ainda, mas quando eu vou dirigir, eu ainda boto no carro pra viajar, alguma coisa assim, quando a minha mina deixa, assim, ó, posso no podcast. Posso colocar um negócio de cripto, falando de ler. Ela vai dormindo, né? Ela põe o fone. Ela até gosta que ela fala, eu gosto de entender um pouco desse negócio que você fala, é tão complexo que pelo menos eu vou absorvendo um pouco. Vai acabar o namoro já. Tá falando. Não, ela é bem interessada, assim. Ela já até pediu pra eu fazer palestra pra ela sobre o Web3, que eu tenho uma palestra de Web3. Eu falei, faz essa palestra pra mim, todo mundo fala que é legal. Eu fui lá apresentar pra ela, ela era bem interessada. Então o podcast é um, e identificar os meus peers é outra, paper de consultoria é outra, e agora pro meu mercado, eu sou um viciado nisso, é o white paper de projeto cripto. Eu parei de ler livros erroneamente, porque você tem que escolher o que você vai fazer da sua vida. Eu paro as minhas noites para ler um pedaço de um white paper de um projeto cripto, que é onde eu entendo de fato o core do projeto. O white paper no mundo Web3, ele é a pedra fundamental de um projeto. Sim. Eu ler o white paper, ele me dá 2 coisas. Ele me dá a crença no projeto que eu vou apoiar ou investir e entender quais são os casos de uso de Web3 que estão sendo resolvidos por projetos muito, muito malucos. E isso abre muito a minha cabeça. Então, a minha veia de inovação, sendo absolutamente transparente, as ideias que eu tenho, elas vêm muito dos white papers que eu leio de cripto. Que os protocolos de cripto menos conhecidos, que o Bitcoin, o Ethereum tem suas funções e tal, todos os protocolos que vão sendo lançados, eles estão ali com um probleminha e uma pulga atrás da orelha para resolver, com tecnologia blockchain. Pô, isso abre muito minha cabeça. E isso é o que eu consigo fazer no meu tempo. Alguns bons colunistas, white papers de consultoria, basicamente eu tenho lido o app do McKinsey Insights, podcast e white paper de Web3. Fora isso, não consigo ler mais muita coisa, não. É notícia, matéria, leio minha mensagem bastante ainda, coisas que às vezes param no meu feed, portal do Bitcoin, que é um produto nosso. Você vê bobagem, lê bobagem, assiste dancinha no TikTok, você fofoca, tem algumas bobagens? Cara, as minhas bobagens, o meu algoritmo tá em 2 coisas, que é engraçado. É vídeo sobre podcast de academia e suplementação, Renato Cariani, Paulo Musi. Cara, eu faço a mesma coisa isso no meu vídeo. O outro é chinês cozinhando no interior. Cara, eu falei que eu sou um maluco. Sério? Os caras estão no interior cozinhando cabeça de porco. Você gosta de ficar vendo? Eu fico vendo os caras cozinhando, cara. É uma loucura. É onde tá meu ócio criativo. Então é podcast de musculação, chinês cozinhando no interior. E o mais bizarro ainda, gente tirando espinha. Não, velho. Puta, aquele negócio de tirar cravo, pelo amor de Deus. Gente, eu vou ser honesto, eu não tô aqui pra mentir. Não, eu estou lendo Dostoiévski. Eu tô vendo essas merdas também. E você, de nada a ver, assim? Das merdas, E o encravada também, eu tô viciado em encravada. Espinho encravado, eu tô viciado. Pelo amor de Deus. Eu não cheguei lá, ele é profício, Eu sou amador. Não, eu gosto de gastronomia e tudo, eu vejo um monte de vídeos no TikTok
principalmente É. de gastronomia e lugares para viajar e tudo. O meu algoritmo está aí, né, nessas duas coisas. Para referendar o que o Robinho falou, todas as fontes que ele falou, muito legais, e o McKinsey Insights, realmente... Eu faço negócio com todas as consultorias por condição de trabalho meu e tenho, portanto, respeito, quero registrar por todas elas. Agora, quem produz o volume de conhecimento mais abrangente, mais profundo e mais consistente e recorrente, hoje, delas todas, é a McKinsey, e o McKinsey Insights é um insight. Ele o tempo inteiro está te trazendo coisas novas, é uma das fontes bastante confiáveis, né? E o volume que os caras conseguem produzir de coisa é absurdo. Insano, né? Eles têm uma equipe insano. gigantesca. Né? É insano em várias áreas do conhecimento. Em várias áreas, né? Então você certamente vai encontrar ali uma que tem a ver com você. E, gente, gratuito ainda, né? Gratuito, exatamente. Você baixa o aplicativo, tá lá. Eu tenho uma... Pra finalizar, né? A gente tá com o tempo estourando aí. Tem tanta coisa que eu queria falar com vocês. Dava pra gente fazer aqueles podcasts de 5 horas, né? Eu sei que vocês têm com a agenda corrida aí. Que pergunta você faria pro Robson? Robinho, que pergunta você faria pro Pir? Valendo! Uba, 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 Eu sou como é que chama? Eu sou suspeito porque o Robinho e eu, a gente eu quero pergunta sacana, capciosa, entendeu? Eu quero que você pegue ele no contrapé. Tá. Nada bonitinho. Tá, eu vou fazer. Mas é que eu já fiz, nos últimos 6 meses... É verdade. Umas 50 perguntas pro Robinho. É verdade. Porque eu, assim como ele disse que me lê há bastante tempo, eu o acompanho. Não estou aqui trocando, né, gentilezas, é apenas uma admiração... Não, de fato. Absolutamente verdadeira. Então, o que o Robinho fala... Eu vou buscar o que o Robinho fala e o que o Robinho pensa. Ele é bem mais jovem do que eu e ele entende, eu acho, melhor desse mundo novo até do que eu. Então, eu trago muito o Robinho para os eventos que eu realizo, acabei de citar um exemplo, e portanto, quero muito entender a cabeça dele. Fiz umas 50 perguntas ultimamente para ele, então, para mim é meio fácil fazer essa pergunta. Mas se você me pede uma pergunta sacana, onde é que você está investindo o teu dinheiro? Boa! Olha aí, assim que eu gosto. Essa é uma ótima pergunta. Gente, por mais doido que seja, eu continuo investindo em cripto. Eu acabei de realizar... 100%? Não. Eu tenho mais do que a média da população. Devo ter uns 60%, 70%. Você acredita mesmo no projeto? Sim. Eu acabei de liquidar um monte de ação que eu tinha em B3 para continuar colocando em cripto. De novo, gente, eu posso me fuder, tá? Mas muito forte. Então, cripto é uma parada que eu tenho investido bastante e na contramão da sociedade startup. Eu tenho entrado eu entrei no fundo da Strive agora, investindo em 15 startups. Estou entrando num outro fundo, acabei de investir numa outra startup de telecomunicação. Mas cheques pequenos, tá, cara? Tá. Eu não tenho muita liquidez hoje para ficar colocando cheques gigantes em startups. Mas você acredita... Mas é mais pela capacidade de mentoring que eu posso fazer com essas startups. Legal. Então, quando abre uma possibilidade de investimento com mentoring associado, eu gosto, porque além de eu exercitar um pouco das minhas teses, hipóteses e até experiência, eu consigo acompanhar em loco o desenvolvimento. Isso para mim é legal. Eu não quero pegar e botar o dinheiro e tchau, vou embora, amanhã eu resgato esse dinheiro. E não são muitas também, eu não sou um serial que nem o Pira. Eu comecei nesse universo de startups agora, então hoje eu estou investindo em cripto e startups. Não estou investindo em renda fixa. Minto, eu coloco uma grana ainda em renda fixa, principalmente renda fixa digital do MB, que é um produto muito legal. Mas eu sou muito agressivo nos meus investimentos. Já perdi dinheiro pra caramba, já ganhei dinheiro pra caramba, mas ainda tô com 38. Tá no break-even? Não, eu acho que sim. Acho que eu tô mais do que no break-even, porque eu fiz bastante bons acertos durante Circuit Break, né? Circuit Break, o segundo que deu, eu entrei muito forte em B3. Então isso me deu bastante liquidez. Só que eu sou um cara muito kamikaze em investimento. Não tô falando que tá certo, eu preciso melhorar. Até o meu GPET fala, você é maluco, você tem que começar a desacelerar a sua tese agressiva e começar a ser um pouco mais conservador. Então eu tô nessa jornada agora, mas eu sou bem agressivo. É cripto e startup, hoje é o meu principal volume de investimento, porque eu acredito nas teses. Eu acho que as startups estão baratas, porque o mercado tá completamente
diluído e ferrado, né? Então, entrar agora, na minha visão, a possibilidade futura é muito maior do que você entrar durante uma liquidez absurda de mercado. E cripto, na minha tese, é a mesma coisa. Eu acho que cripto ainda está barato, acho que está bom ainda para comprar, então eu estou trocando alguns investimentos por isso. Então, basicamente, é isso que eu tenho feito de investimento. E a perguntinha pro Ornispir. Puta, a minha é muito sacana e tá dentro do mesmo contexto, cara. Talvez não precisa nem me responder aqui agora para não expor, mas eu quero as suas top 3 startups para investir. Mas essa é pra pegar na lata. Ué, quem tiver sorte de estar assistindo isso vai ter pelo menos um insightzinho aí. E não é garantia de retorno, não, gente. Não é garantia de retorno. E nem é... não vamos... Pierre, fala pra nós aí. Pô, Robinho, você me ferrou. Maravilhoso. Bom, vai. Olha o Liso respondendo. Como eu vou... Liso. Não, vou correr meu risco aqui. Eu disse, eu tenho vários clientes e tem muitas empresas. Uma coisa assim, os clientes que eu tenho na pipeline... Eu vou facilitar, de acordo com o meu perfil. Melhorou. Melhorou, porque assim, o mal pode gostar mais de se pedir, ele vai indicar, não, Sim. ele me conhece pra caramba. Então, de acordo com o meu perfil, as top 3 pra mim, pro Pronto, Robson. Não, também. Melhorou pra um você pouco. não se comprometer Melhorou. tanto, Melhorou joga um pro pouco. joga pra minha conta aqui. Então tá bom, vamos lá. Uma delas, eu já ofereci pro Robinho, ele já falou que vai investir. Aí, a gente não pronto. chegou ainda lá. É verdade. Mas uma delas se chama Rain. Ela é uma startup de inteligência artificial que está muito no mundo de onde nós dois, de onde a gente vem, que é o mundo de AI, generative AI para criatividade. Legal. Que é muito, não, tem um cara por trás, Criatividade que é maravilhoso. Meu sócio é o Domênico Massareto. Domênico Massareto, é um cara que é um monstro. Quem conhece publicidade conhece. Ele é um cara que, como o Robinho, conhece muito de desenvolvimento, tecnologia. É diferente um cara de criação ter esse skill, e ele tem. Então, o cara criou uma máquina que pensa. Uma máquina que tem ideias para o mundo do marketing. E o cara é foda. Muito bom. Então, Rain. Tá. Chama-se Rain. A outra chama-se Zydia. O que faz a Zydia? A Zydia é uma plataforma tecnológica. Tem a ver com mídia. Hã? Tem a ver com mídia, Zydia. Zydia, isso. Tem a ver com mídia, exatamente. O que ela faz? Ela transforma o sinal analógico das TVs em sinal digital. Quando ela faz isso, ela transforma a TV em internet. E se você transforma a TV mais tradicional em internet, você ganha todos os atributos que você tem na internet de um modo geral. Então, você tem tudo que você pode fazer, que o Robinho sabe fazer tão bem, de programática, de endereçamento específico para determinado público, que é segmentação. Você pode ter analytics o tempo real, em tempo real, o tempo inteiro sobre a audiência, coisas que a TV não consegue fazer. Interessante. Você pode vender produtos pela TV. Então, a Zydia, ela transforma, é uma transformadora da televisão como a gente Pra fazer conhece. aquele marketing momentum lá, aquele marketing na hora que o cara tá assistindo. Pode. live Através commerce. de você, primeiro começa com o seu controle remoto, depois você migra para o celular. Total. E você pode transformar a sua experiência de TV numa Muito legal. experiência digital. A ideia é muito boa. Enfim, eu acredito muito nessa startup. E a outra chama-se iSportistics. Essa já é uma startup de um porte bem maior, ela já é uma startup grande, ela já tem operação em vários países. Então, essa, digamos, foi a aposta que, do ponto de vista de porte, né, que eu fiz. Em todas elas eu investi, e em todas elas... tem várias outras, né? Mas essa é aquela que eu acho que está, digamos, no status e no momento de chegar mais perto, não sei se de virar um unicórnio, mas uma daquelas que eu falei que, vamos dizer que seja 500, 600, 700 milhões de dólares. Não tenho nada contra. Nada contra. Então, por que faz a Sportistics? A Sportistics, ela nasceu, o nome diz, né, em ser uma inteligência artificial que pega estatísticas e dados de tudo ligado ao esporte. Nossa, é muito Eu já ouvi legal. falar dessa também. Então, Imagine todos os eu não sabia que times, essa estava com você. todos os atletas, Não, é muito legal, cara. tudo que tem de... todos os tipos de esporte?
de todos os tipos de esportes. Quando você... E ela está ligada à computação, visual computing, né? Então, você faz esse gesto aqui, ela sabe exatamente a velocidade do gesto que você está fazendo e te traz dados sobre isso. Então, imagina a multiplicidade de uso desse tipo de tecnologia que você pode ter no esporte. E aí você começa a extrair dados das imagens. Surreal. Qualquer gesto, qualquer imagem, visualmente falando, disponível, ela faz ela decodifica. Então, tudo que tiver naquela imagem é decodificável em termos de informação e dados. Muito interessante. Isso para as marcas é maravilhoso, isso para os publishers é maravilhoso, isso para os times é maravilhoso, para todo tipo de empresa que está ligado ao mundo do esporte é maravilhoso. Então, ela já decolou, é uma empresa que já decolou. Se vocês quiserem investir, essa está fazendo captação. Aí, aliás, as 3 estão fazendo captação. Se quiserem investir, falem comigo. As 3 teses são... Uma eu realmente falei que já investi, porque eu gosto muito do Domênico, eu admiro muito ele. Apesar de não ser um grande amigo do meu dia a dia, eu acompanho a história dele há bastante tempo. Ele foi o fundador da ID TBWA, um super empreendedor de sucesso, depois foi Publicize e tal. Então, acho que essa parte que o Peer fala que é muito importante. Você, na hora de investir, para quem tem interesse em investir em startup, você precisa muito conhecer o founder. Não precisa ser um amigo do founder. Mas você tem que saber quem é o founder. Qual que é o capability desse cara, qual que é o tracking record, o que esse cara já fez, o que é o ela, né? O famoso doxed. Você tem que saber quem são essas... As outras duas eu confesso que eu não sei. Mas o caso é quando ele veio falar da Rain pra mim, eu já estava acompanhando os movimentos do Domênico, dos sócios dele, que ele tava falando, pô, legal. Ressoa comigo, ressoa com as minhas teses, bacana. Essa é uma que eu topo. As outras eu vou estudar. Zydia, iSportistics e Rain. Muito legal, isso, muito bom. Isso. Que tá super dentro das minhas teses. Entendeu? Pode ser que para outra pessoa seja outra lista. Então não tá comprometido aqui. É verdade, é verdade. Cara, muito bom. Adorei o bate-papo, né? Teria milhões de outras coisas pra gente bater papo, mas o tempo urge. Rede social, o pessoal te acha no LinkedIn, Peer Marcondes com Y. Com Y. PYR Marcondes me acha. Lá é o mais fácil, tem no Instagram também. Lá é mais fácil, o LinkedIn é mais fácil. Robson Harada em todas as redes. Instagram e LinkedIn. robsonharada.eth no Instagram e Robson Harada no LinkedIn, são as redes que eu mais uso. Não tive paciência ainda de ativar as outras. E tem que ser o .eth, porque ele tem a Ethereum na tatuagem. E só para finalizar, o que é Futurize para você, Peer? Futurize é a necessidade que todos temos hoje de estar... para voltar para o meu início, assim, de estar ligado no futuro, e essa deixa de ser uma vontade ou uma coisa assim circunstancial. Eu acho que é uma necessidade. Encontrar no presente a oportunidade. Encontrar no presente a oportunidade. Olha aí, muito bem. Boa. Gostei. Valeu, galera. Obrigado. Valeu a todo mundo aí. Um beijo, um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.